Olá, meus amados, mais uma vez, Uric, hoje com um vídeo curto, de apenas alguns minutinhos, não quero tomar muito do seu tempo, então eu quero trazer aqui um pouco de luz sobre um determinado texto que são palavras do Salvador ditas aos seus discípulos, mas por que isso foi necessário, ok? O texto que eu vou ler aqui está abordando uma passagem após a ressurreição dele, em que ele havia aparecido para Pedro, para outros, e eles ainda estavam naquela discussão de incredulidade. E aí eles voltaram às suas atividades, né? E falava a eles ainda estas coisas, quando Yahushua apareceu no meio deles e disse: Pai seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, um fantasma. Mas ele lhe disse: Por que estáis perturbados? E por que sobe em dúvida o vosso coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me, verificai-me, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirado, Yahushua lhe disse: Tende aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Ele comeu na presença deles. Então aqui o Salvador havia ressuscitado. Mas ele também, além de ter ressuscitado, ele reencarnou no corpo do Nazareno, no corpo de Yahushua Nazareno, para que os seus discípulos pudessem ver e acreditar naquilo que ele havia dito. Porque se ele voltasse em espírito, os seus discípulos não veriam, porque nós não temos olhos capazes de ver espírito. Por quê? Porque o Criador é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O Criador é espírito e o seu Filho hoje se tornou espírito. E todos aqueles que lá viram quiseram tocar. E aqui você vê que o Salvador, olha, um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. O texto está dizendo. O texto está dizendo. E isso aqui é porque eles precisavam de alguma prova para acreditar naquilo que havia sido ensinado a eles, de que ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Então o Salvador, além de ter sido ressuscitado por seu Pai, ele reencarnou no corpo do Nazareno. E aí ele depois ascende ao céu. Aí depois ele teve, assim como acontecerão com aqueles que tiveram um corpo glorificado ainda vivo, aconteceu com ele também. Ele ressuscitou no corpo do Nazareno. Por isso não foi encontrado o corpo na tumba, porque quando nós deixarmos esse corpo para mais nada serve. Mas o do Salvador serviu como testemunha ocular para aqueles que ali se encontravam. E aí você vai ver que no versículo seguinte ele diz assim, ó: A seguir, Yahushua disse: São estas palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava-se cumprir tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. Então depois que eles viram, aí depois o Salvador vai dizer mais lá na frente: bem-aventurados que não viram e creram. Agora vamos dar uma olhadinha em um outro texto somente. Abre sua Bíblia, Atos 9, versículo 2. Eu acho que só vai dar tempo de ler os versículos. Diz assim: E lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco. Aqui está contando aquela história em que Paulo pede às autoridades sobre ele, carta para ir a Damasco e oprimir o povo que seguia as doutrinas ensinadas pelos discípulos do Salvador. Então, lhe pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco,
subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Shaul, Shaul, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Yahushua, a quem tu persegue. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecido, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Shaul da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. Em seguida, nada podia ver. Guiado pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve lá por 3 dias, sem ver, durante os quais não comeu nem bebeu. Então você vê que quando ele aparece a Shaul, a Paulo, Paulo não vê, porque ele agora é espírito. Ele agora é espírito, e Paulo não consegue ver, porém consegue ouvir a sua voz. Hoje, as pessoas não são capazes de ver espírito, nunca foram nem nunca serão. Então, é esse texto que eu queria deixar, vocês reflitam, pensem direitinho, por que existe hoje a reencarnação. Por que eles criaram uma doutrina da reencarnação? Aí vão dizer, alguns cristãos vão dizer que isso surgiu, o espiritismo surgiu lá no Éden, quando a serpente seduz Eva, e ali ela cria uma nova doutrina. O Criador disse não coma, a serpente disse não morrerás. Ok? Eles vão dizer que o espiritismo surgiu lá, e aí de lá para cá a reencarnação, mas também tem essa passagem aqui. Então é esse texto que eu queria deixar com vocês, reflitam. A paz de Yahushua, um beijo no coração de todos. Até a próxima, pessoal.